Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar mais um personagem da, da filosofia, né? Aquele cara que resolveu questionar os sentimentos das pessoas e investigar, né, mais a fundo esses sentimentos, né, para conhecer o eu espiritual, o eu que desnivela o sentido. Então, para desenvolver uma calculadora de sentimentos, né, é uma balança de sentimentos, os seres humanos começaram a olhar para dentro. Só que com isso sempre foi um desafio, né? E ainda é, porque o olhar para dentro parte de perguntas exteriores, perguntas que estão fora do interior. Porque a partir das perguntas e das resoluções possíveis, entre sim e não, a gente começa a gerar uma imagem do interior. É a mesma coisa que a gente tem nas tecnologias modernas de exames. Entre feixes, doses de radiações, a gente consegue gerar um gradiente de contrastes que significa em uma imagem que representa um conhecimento da do interior do organismo, né? Dessa parte. Bom, então vamos cumprimentar um filósofo moderno que, frente à sua academia, aos seus, às suas, à sua maneira dentro da época que ele vivia, ele buscou esse domínio de operação. Ele buscou essa tendência de administrar esses conhecimentos e apresentar para a sociedade com um sentido moderno, né? Com um sentido que haveria de saber aquele que ambicionasse saber, né? Então, as pessoas desse grupo, desse departamento, começaram a entender e a saber. E quem era esses? Se não a religião, a igreja, o rei, o lado do governo, né? A hierarquia, ela sempre teve e se mantém no poder porque ela constrói conhecimento aonde as pessoas não conseguem construir, onde elas se desabam em falta de coragem. Ou às vezes elas até têm, porém elas elas não conseguem é, fazer parte, né? Ter, ter essa ser esse filósofo nessa localização de ser parte e cuidar desse dessa colocação. Até porque um filósofo ele não pensa sozinho. Toda a filosofia ela pensa a partir de uma comunicação, de uma comunhão de pessoas em operação de comunicação. O que é a comunicação? É... A comunicação, ela é, de certa forma, ela é regida pelas necessidades individuais. Então, tudo aquilo que o ser humano sente, que o espírito sente, de certa forma, despesa comunicação, despesa movimento, despesa
despesa, ação. E tudo isso tem orações. E orações, geralmente assim, elas seguem um padrão. As orações, elas têm sujeito, o verbo e o complemento, né? Geralmente a gente tem sujeito, verbo, complemento. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer leituras, se for o caso, né, de fazer exames das pessoas em seus acordos de pesar esses sentimentos, né, a partir da regência, né? Então, é dito que um organismo, quanto mais ele faz algo, mais ele está afinado para tal conotação. Conotação espiritual, denotação real. Então a gente tem esse lado de conotação está perto da denotação. Então a gente tem a aproximação da conotação para a denotação. Por quê? Por causa da afinação harmônica entre a operação que se repete. Então tem muitas coisas nos seres humanos que se repetem, né? Olhares para cores, movimentos, utilização de vestuários, sair de casa, né? Principalmente em casa, né? Em casa muitas coisas se repetem, né? Então existe essa afinação para uma residência e gera uma certa resistência a nível de superações contáveis, né? A nível de afinação e leitura. Então, uma casa ela se torna até uma máquina de exame, dependendo da utilização com o passar dos anos, né? Então, até isso existe nesse percurso científico do ser humano encontrar uma desinformação mais, é, mais coerente do espírito. E o espírito, com a educação, ele começa a falar. Ele começa a falar em língua. Porque ele começa a soltar-se nas ondas sonoras. Então, tudo que você faz começa a ter um arco de consubstanciação sonora, coexiste com a sonoridade que você produz ou repercute sobre uma certa desaceleração, saber que vai reproduzir um certo som. Então essa gravitação nessa harmonia alfabética já vem sendo imposta e praticada há anos e há residências e há filósofos que recolhem esses saberes por desater informações que são ligadas a partir de orações. Bom, hoje a gente vai cumprimentar mais um filósofo que é um repartidor público no sentido de vir a público e apresentar, por mais que seja a partir de dados vestidos por informações, conhecimentos de muita propriedade de investigação e lógica, de muito conhecimento e técnica de sabedoria, partindo do ponto dos seres humanos e das filosofias que ali existem, né? Ali partem dessa fonte, né? Até porque a sociedade, quando ela passa a crescer, ela começa a se tornar complexa. Fica cada vez mais desafiador cuidar da sociedade sobre
sobre a segurança das pessoas que vão se tornar sociais, né? Então vamos lá, vamos nos apresentar a figura do John Locke. John Locke. John Locke é esse camarada aqui. Ele é um filósofo inglês. E olha só, a Inglaterra, né? Lá na Inglaterra, cara, as coisas elas têm uma certa dimensão muito organizada. O padrão lá de seres sobre a responsabilidade de ser uma entidade social dessa sociedade tem um padrão elevado. Eu posso garantir isso. E aí, vamos ver aqui, ó, quem é John Locke? Vamos conhecer essa figura. Ó, a gente tem uma busca por aqui, ó, uma busca por abrir o organismo, abrir a organização e fazer uma certa e trabalhar ações nesse organismo, ou seja, testar a organização. Então existe aqui, ó, testes de organizações. Então todas as organizações, partindo do ponto de vista do homem, possuem um objetivo. Por exemplo, eu vou ali na padaria. Você vai na padaria. Então, você se organiza para ir para a padaria. Então, todo ponto de organização testa antes pela mente. Então, existem os testes pela mente. E as coleções, né? Coleções deles. Por exemplo, se na primeira saída você esquece a chave, opa, você coleciona o lamento de ter esquecido a chave para desse lamento lembrar. E o que esse lamento tem no espírito? O lamento pesa o espírito. Esse peso no espírito é uma informação binária no espírito, porque contrai o espírito pelas imagens que objetificam esse teste, que objetificam essa operação. Então você, ao olhar para a chave, você lamenta ter esquecido ela. Existe uma atividade programada. Atividade lamentar. Então tá vendo o lamento? O lamento é aquilo que aumenta a mente. Aumenta. Então, toda pessoa que olha para um lamento, ela aumenta o reflexo. Então, se você lamenta algo, você desvia mais rápido. Desvia o olhar mais rápido. Isso geralmente não é para tudo, tá ok, pessoal? Só que existe uma máquina do organismo que embasa esses reflexos, né? Porque olhar para esse algo é abrir a porta do lamento e entrar em um estado de espírito ruim. Ok? Então o John, ele testa organização. John testa organização. E aí o teste vem para a balança do espírito, para testar se é positivo ou negativo ou neutro esse lamento. Lamento de quê? De reflexo.
Loki é um fechado, né? Então, é uma condição fechada. É um objetivo. Loki representa um fecho. E como é que esse fecho se dá? Ele se dá pela canto, né? Olha o canto aqui, ó. Canto de L. Por que se dá pelo canto de L no organismo? Porque o organismo ele tem os cantos também. E nesses cantos do organismo produz aquilo que a gente chama de assinatura de energia em composição orgânica, né? Então, todos os cantos do organismo produzem assinatura de energia em composição orgânica. Então, isso para nós é edificação do organismo, é comprimento do organismo, é aquilo que o organismo, que o espírito consegue converter como informação. E aí o Locke, ele se fecha nessa informação porque aprende as constantes de escala dessa assinatura. Então aprende os comprimentos, né? Aprende os nomes complementares. E aí ele consegue abrir a porta e fechar a porta quando quiser. E consegue domar a partir de daí os desvios, né? Os desvios que o organismo assente. Filósofo inglês empirista. Locke foi empirista é aquele que testa a partir de fenômenos da natureza, observa fenômenos da natureza. Locke foi precursor de muitas ideias liberais, criticando assim o absolutismo monárquico. Então, uma vez que as pessoas olhavam uma ruptura de comportamento, elas eram muito fechadas. Elas falavam assim: não, aquela pessoa tem que ser investigada. Ela tá com um comportamento muito ruim. E aí o John Locke ele falava assim: calma, talvez esse comportamento tenha uma explicação e essa explicação seja uma base científica para a gente poder respeitar e melhorar a vida. Então a gente não pode atacar assim, a gente precisa tentar liberar esse tipo de comportamento, porque ele pode ser algo que traz coisas boas, né? Segundo ele, todo o conhecimento era proveniente de experiência. Tá vendo? Então, a gente precisava de conhecer esse tipo de comportamento, esse tipo de desvio padrão, né? Porque muitos não liberais, absolutistas, queriam que um padrão fosse o mesmo para todos, né? Ou seja, na investigação filosófica, queriam que as pessoas resolvessem os problemas da mesma forma. E ele falou: vamos ter paciência para ver esses problemas nascerem soluções diferentes, desviarem do padrão que a gente espera. Com isso, o pensamento humano estaria pautado nas ideias de sensações e reflexões. Tá vendo? Ó? Sensações elas nos mostram o espírito. E reflexão, onde a mente seria uma tábula rosa. Então, se a mente é uma tábula rosa, a gente consegue remediar essa tábula rosa. No momento do nascimento, assim, as ideias são adquiridas ao longo da vida a partir das nossas experiências. E aqui a gente tem a ideia do lamento, né? Poxa, vou ali na padaria. Opa, esqueci a chave. Poxa, vou ter que fazer de novo. Vou ter que voltar para pegar a chave, né? Lamento não ter lembrado de pegar a chave antes
de ter decidido ir na padaria. Antes de ter saído para ir à padaria, ir ao objetivo, ter me organizado o meu organismo, para que o meu organismo avisasse. Opa, agora quando eu olho para a porta, eu já desvio logo para a chave, porque eu programei a partir desse lamento, que quando eu olho para a porta, eu lembro, eu lamento aquela vez, aquela experiência, aquele empirismo. Aqui a gente tem a tábula rosa e ele está escrevendo na tábula rosa. Sempre que sair, lembre de levar a chave. Ok? Então esse é o filósofo que é, que viveu no século XVI, lá em Londres, né? Lá da Inglaterra, e trouxe mais revelação sobre esses conhecimentos para nós, né? John Locke. John Locke, 1632 a 1704, morreu em 1704. Foi filósofo inglês, um dos mais importantes filósofos do empirismo. Exerceu grande influência sobre vários filósofos de sua época, entre eles George Berkeley e David Hume. Hume, né? Seu discípulo francês Étienne Condillac Étienne Condillac. Difícil pronúncia. É francês, né? Seu discípulo francês Étienne Condillac usou sua teoria empírica para criticar a metafísica no século seguinte. Então, lá em 1700 e alguma coisa, esse camarada... Não, no século XVIII, né? Aqui ele nasceu no século XVII e no século XVIII o Étienne Condillac usou a teoria empírica para criticar a metafísica. Como representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa. Então, ele é um representante e representa, né, o conjunto de instantes, né? Se a gente pegar um instante, a gente tem um conjunto de instantes, né? Por um objetivo. Por exemplo, por que o filósofo pergunta, por que esse cara é perfeito para isso e esse cara não é? E esse cara aqui não é, né? E aí ele fala assim, porque o conjunto de instantes que esse cara fez isso, ele edificou-se pelos lamentos. Ele soube lamentar todas as falhas e ele cresceu sobre os lamentos. Esse não. Esse aqui nunca lamentou as suas perdas. Então, como esse aqui soube lamentar, ele é perfeito, porque a arte de desenvolver é a arte de lamentar, né? Ou seja, é instalar na mente as representações dos lamentos, configurando-as para que seja objetivo, né? Liberte-se desse lamento. Então ele é representante do individualismo liberal. Defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra depois da Revolução de 1688. Então, ele defendeu a monarquia
Então, com um monarca no poder, só que havia uma constitucional que limitava ao poder da monarquia e representativa, né? E representativa também, né? Com massa. É, nada melhor do que conhecer uma pessoa pela sua biografia, né? Isso nos traz mais para perto desse personagem e nos faz olhar para ele com uma certa desestabilidade do tempo, voltando no tempo, né? Primeira parte da nossa leitura pode partir da imagem desse filósofo, né? A gente percebe que ele é um filósofo com uma expressão moderada, né? Uma expressão é, bastante corajosa, digamos assim. Aspecto, ele é magro, né? Tem uma face desenhada. Ah, bom, importante isso. John Locke é, nasceu em Rington, Somerset. Então, vamos lá. Nasceu em Ring, Rington, Rington, em Somerset. Somerset, Inglaterra. No dia 29 de agosto de 1632. Era filho de um pequeno proprietário de terras que serviu de capitão de cavalaria. Estudou filosofia, medicina, ciências naturais. Bom, aqui, ó. Estudou. Isso aqui é muito importante. Filosofia, medicina, ciências naturais, em uma universidade. Ou seja, em um lugar protegido, em um lugar onde as pessoas se reuniam para, sem medo, trabalharem essa disciplina. Detalhe que na universidade era lugar de célebres, ou seja, de ricos ou patrocinados por rico. Então lá não tinha muito problema igual a gente tem hoje em dia nas universidades, problemas de socioeconômicos, né? Divergências de pessoas entre as suas classes financeiras. Então era fluía de uma outra maneira a relação das pessoas. Onde depois lecionou filosofia, retórica e grego. E lecionou, lembrando que é a Universidade de Oxford, muito famosa. Lecionou filosofia, retórica e grego. Imagina nessa época sem muito efeitos especiais a partir das computações e imagens, como que era a voz de um orador num sentido acadêmico, né? Como que ele trazia a pessoa à estima de estudar o universo,
a realidade, a cidade, a organização, né? Como que ele mostrava para as pessoas como filosofar, como trabalhar a filosofia com investimentos financeiros e práticos, artísticos, né? Dinâmicos. E grego, o idioma, né? Onde é possível comunicar. Ele também sabia falar grego, né? Olha que massa. Retórica. Estudou as obras de Francis Bacon e René Descartes, né? Então, foi influenciado por Bacon e Descartes. Em 1683, então ele tinha 30 para 80, uns 50 anos. Locke muda-se para a Holanda. Mas antes vamos pegar aqui, ó. Vamos para Rington, Somerset. Imagens. Ahn, Aí, ó. O local onde nasceu John Locke. Essa cidade aqui na Inglaterra, Rington. Pode afastar mais. Vendo aquele pedacinho de terra ali. Inglaterra. Tá? Então é uma cidade bem pequenininha. Vamos ver algumas imagens. Tem. Isso aqui é uma igreja. Áudio aqui. Rington. Rington é uma vila paróquia civil no condado cerimonial de Somerset, na Inglaterra, o local onde nasceu o filósofo inglês John Locke. Então até aqui fala, né? É uma vila e paróquia civil no condado cerimonial de Somerset, na Inglaterra. Então aqui é uma vila só. Ele nasceu nessa vila. Massa, né? Aí, ó, ele se muda para a Holanda e só retorna à Inglaterra em 1688. Se muda para a Holanda. E retorna à Inglaterra em 1688. Retorna. Após o reestabelecimento do protestantismo e a subida ao trono de Guilherme, príncipe de Orange. Em 1695, foi nomeado membro do parlamento, permanecendo no cargo até 1700. Então ele ganhou um certo reconhecimento já vivo, né? Nomeado membro do parlamento. Par lá. A gente tem um parlamento. Só que quando a gente tem uma sociedade, a gente pega toda a sociedade e forma um, um indivíduo. Então, para quem não sabe, a sociedade a qual você vive é um indivíduo.
Quem se ocupa em instalar e julgar esse indivíduo é a igreja, é os seres humanos, são as pessoas em seus desafios comuns, ok? É isso que afina e afirma com receita de tratamento o público, né? Então, se você é uma pessoa dessa sociedade, é um indivíduo, você tem condição de ser julgado, porque a sociedade ela tem um modelo e o modelo parte de todas as pessoas, né, dos devotos. Okay? Ah, parlamento é a pessoa que consegue, né, ver, trabalhar técnicas de mostrar e receitar, mostrar quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo na sociedade. Então o rei ele vira e pergunta: quem é o meu público, né? O rei pergunta: quem são meu filho? Quem é meu filho? Quem é meu filho? O filósofo ajuda a responder, arrancando e estudando a alma das pessoas, né? As sementes ou as pessoas que se mantêm filhos do rei. Excelente, né? Então é isso. É o príncipe. Fácil, né? Acho que todo mundo já sabia. Não foi novo para ninguém. Em 1695 foi nomeado membro do parlamento, permanecendo no cargo até 1700, 5 anos. O John Locke faleceu em Harlow, Inglaterra, no dia 28 de outubro de 1704. 1704 morre. Então vamos ver um pouco da filosofia do John Locke. Um dos maiores empiristas britânicos, ou seja, aquele que olha para o ser humano e para a natureza do ser a partir das relações desse ser humano com a natureza. Locke afirmava que o conhecimento era proveniente da experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Então ele acreditava na revelação pelas relações. Ou seja, o ser humano, as relações apresentam cada vez mais um novo ser. E aí esse ser, por relação, se torna novamente, novamente um, 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 um agente dessa relação. Então, essa é basicamente, de forma genérica, a filosofia, né? É o retrato da pessoa em um espelho, só que o espelho são as relações sociais, né? O ser humano, ele acaba se vendo a partir dessas repercussões. Uma vez que a pessoa ela trabalha na matéria e tem um alfabeto rítmico e tem e tem uma balança aqui, ó. Ele tem uma balança aqui
tem uma balança aqui. Ele precisa dessa carga, né? Ele precisa dessa conexão. O que acontece? Existe o dominó, né? Esse dominó é a vida desse ser. Então, nessa peça de vida, ele tenta se encaixar. Como que ele faz esses encaixes? A partir de relações. E os lamentos fazem com que ele configure os números, os dominós, as imagens aqui que vão se encaixar melhor. Então existe essa proposta de ser humano sobre a visão do trabalho filosófico de John Locke. Explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente deveria ser pensada como uma folha de papel em branco. Então, antes a gente tem um papel em branco. Depois a gente escreve a partir das relações que a gente toma. Percepção das coisas. Porém, depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais simples. São as marcas, né? Essas sensações são trabalhadas pelo pensamento, pelo conhecimento, pela crença e pela dúvida. Então, o sujeito ele pensa em um dado instante, ele conhece similaridades, então, pensamento, conhecimento, a partir de um objetivo, a crença e a dúvida. A crença e a dúvida. Tudo isso, de certa forma, está nos cálculos que as pessoas fazem em suas relações. É sensitivo. Locke chamou de reflexão. É uma reflexão inteligente, né? Que o organismo se descompre, se entalha para poder cada vez mais fazer, né? Mexe nas sensações. Então existe configurações de processamentos dessas sensações. Ou seja, quanto de memória tem essas sensações, esse processamento? Quanto de placa de vídeo? Quanto de técnica de áudio? Quanto de carga? Quanto de... né? Mais ou menos isso. A mente não é um mero receptor passivo. Ela classifica e processa todas as sensações à medida que vai formando nossos conhecimentos e nossas personalidades. E aqui ele demonstrou no conhecimento filosófico dele na época, né, com as bases teóricas, de que nós gravamos, conseguimos gravar a partir das sensações. As sensações, conjuntos de sensações, por mais complexos que sejam, são assimilados e gravados. E a gente consegue comparar gravações com gravações que são sensações, né, com sensações novas que entram a partir desse tipo de mensagem que despesa e desequilibra a partir dessas informações. A política segundo John Locke. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Liberdade intelectual é aquela coisa, né? Várias soluções são passíveis. Tolerância. Tolerância, só com tolerância que a gente vai permitir que a pessoa
consiga chegar em outra solução, né? Dando tempo para ela, o tempo que ela precisa, tolerar. Tolerância, coisa que muitas pessoas novas assumem quando se dizem é, poderosas para alguma coisa, né? Quando você dá poder para uma criança, ela fica ansiando testar esse poder que ela tem, porque ela não sabe, ela não tem um objetivo declarado para esse poder que você deu a ela. E aí, quando ela vai escolher, você precisa de tolerar essa ânsia, né? De entender o poder que a criança tem e o que ela vai fazer com ele. Foi precursor de muitas ideias liberais que só floresceram durante o Iluminismo francês no século XVII. Locke criticou a teoria do direito divino dos reis. Então ele é famoso também por fazer parte da crítica ao direito divino. O direito divino do rei, né, é uma base de uma base midiática. Muita gente não entende isso, né? Base midiática. Naquela época não tinha telecomunicação, né? Telecomunicação. Você não tinha. A imprensa não era aquela coisa toda. Jornal, a tecnologia de linguagem que a gente tem hoje, esses gêneros de linguagens não tinham tudo bem declarados e reconhecidos pelas pessoas. Como que as pessoas faziam para respeitar? Então, é algo que era declarado, né, sobre as bases de organização pública e haveria de ter uma pessoa, né, uma pessoa que precisaria ter uma boa propaganda para que fosse respeitado por todos, porque dessa pessoa, desse personagem, nasceriam as leis que nós formamos e escondemos aqui, né? A gente não pode sair e ser exposto porque a gente vai ser visto, mas o rei pode porque ele é respeitado e nasce desse rei as obrigações. Então, quem for contra o rei, a gente vai conseguir ver e vai conseguir detectar sobre essa detecção, sobre esse personagem. Então, as pessoas não entendem isso. E esse direito divino é só uma informação para protagonizar a mídia pública, né? Para poder fazer as pessoas se ajoelharem sobre essa declaração, sobre essa necessidade de respeito, uma vez que diz conter divindade dessa figura. Ou seja, a partir dele a gente consegue ver você. Você sobre aquilo que ele representa, que somos nós escolhendo as melhores condutas para nós. Então nós precisamos de nos ajudar a nos regular. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Então sempre foi assim. Aquilo era só uma máscara, né? Afirmava que, para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deviam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. Assim, apresentou uma teoria de divisão de poderes que propunha o equilíbrio entre o rei e o parlamento, e que, enfim, foi aceita, né? Foi declarado, né? Que, na minha opinião, isso sempre foi. O rei ele nunca se ousaria. O rei, um ser humano, ele não é burro a esse ponto de segurar isso tudo nas suas mãos. Isso aí é base midiática. Base midiática. É maquiagem, né? É o Maquiavel.
Bom, vamos ver aqui as obras de John Locke. O que que então John Locke ele fez? Ele organizou uma forma de conhecimento para que as pessoas conseguissem subir a partir das escadas e ver o trabalho da política, né? Então ele não chegou e falou: olha, tem um grupo de pessoas aqui que trabalha secretamente e fica investigando as pessoas a partir de coisas simples, né? De obstáculos simples e tal, tal, tal. E fica montando essas peças para entender a matriz dos cidadãos dessa região e religiar sobre elas, né? E trabalhar esse cuidado com essas pessoas, né? Ele não falou isso, ele falou assim, ó, existe um Estado que olha pela população e a população mesmo mostra o que precisa e o governo executa com a ajuda do rei. E aí ele foi e apresentou essa forma de comunicação para mostrar, para não mentir para o ser humano, né? Só que o ser humano ele não ia subir essa escada e entender. Ele ia ver um pano escuro, né? Tapando. Vamos ver aqui as obras. Obras de John Locke. Carta sobre a tolerância. Então isso aqui é ele mostrando que as pessoas elas ficam nervosas quando elas sabem alguma coisa e tem que ensinar as outras pessoas a saber. Só que no final vale a pena. Então é o que ele queria dizer. Que a tolerância vale a pena e que se você aprende a tolerar, você sobe de nível, né? É mais ou menos isso, né? Porque é como se como eu falei, é um poder. Você dá poder a alguém que não sabe o que vai fazer com o poder, que não tem definido. Para uma criança, por exemplo. E a criança ela vai começar a testar o que esse poder representa. É aquela coisa de você apresentar para a criança o que é poder de compra, o que é dinheiro. Então tem essa relação. Dois tratados sobre o governo. Sobre o governo. E o governo é basicamente 1689. O que é o governo, né? É a carga que entra no organismo da pessoa e permite que ela se veja sobre a escala de uma reação de uma onda no organismo, né? De uma divisão, de uma suspensão no organismo, de um detalhe, de uma placa, né? De um aviso, de um sinal, né? Então, a partir de um sinal, o ser humano ele se obriga a ver esse sinal no organismo. Então, você emite um sinal e esse sinal vai aparecer, vai plotar no organismo, vai grafitar no organismo. E aí o governo trabalha esses sinais, né? Sinais divinos, que são muito simples, né? São sinais sonoros, visuais, olfatórios, são sinais de toques, são sinais que podem ser misturados, assim como cores, e formar sinais complexos. E esses sinais desgovernam o ser, porque são maiores do que aquilo que o ser consegue equilibrar, porque são sinais primos, são sinais red, blue, red, blue, red, red, blue, red. É baseado nas cores, né? Correspondência.
Ensino acerca do entendimento humano. Ensino acerca do conhecimento humano. Ou seja, o homem, ele é limitado pelos seus desejos, limitado, é, ele é limitado pelos seus desejos, pela sua educação, pela sua sociedade, pelos seus costumes, e é muito difícil você desacostumar um ser humano daquilo que ele acredita conhecer. Então, o ser humano ele sempre poderia ser virgem para conhecer tudo, né? Para ter uma relação sensacional com Deus, para sempre dar conhecimento para ele. Só que ele prefere queimar um pouquinho e afirmar que tem desejo, sendo que ele não tem desejo nenhum. Ele não tem conhecimento nenhum. Isso é só uma forma dele acreditar que é corajoso. E aí o John Locke ele tem as manhas, né, de falar assim, ó, o ser humano ele se cerca de conhecimento para destilar coragem, né? Vamos pôr essa frase aqui, ó. Se cerca conhecimento para destilar coragem. Quando essa coragem vai acabando, ele vai aumentando a voz e vai parecendo que conhece as coisas, né? Pensamento sobre a educação. A educação. Então, geralmente a educação é aquela coisa que a gente pega e fala assim, ó, educação é as morais, é a ética da sociedade, é como o ser humano pode imitar os seres e ser um ser que conversa com os seres a partir das suas químicas, das suas imitações, né? E aí o que acontece? Parte um momento que o ser humano começa a pensar e se perguntar, mas por que eu faço as coisas desse jeito? De certa forma, as coisas são feitas do jeito que são por conta das obras, né? As obras, os engenheiros, tudo fazem coisas a partir das sementes que se mantêm, né? A gente tem as semanas, a gente tem as sementes e os que se mantêm, né? Aqueles que se mantêm, eles abrem a fissão de lapidar uma peça e apresentar um grau mais íntimo de relação com a obra. Um exemplo disso são adaptações, né? São, por exemplo, calos, são marcas, né, de uso. As marcas de uso mostram, por exemplo, você tem uma bola, né? Isso aqui é uma bola. Aí começa a aparecer marca aqui, marca aqui, marca aqui. O que acontece? Aonde aparece marcas, né? Marcas de uso, né? Subtrai atenção, subtrai matéria, né? E tudo que subtrai matéria gera atenção superior. Tudo que subtrai a estabilidade do organismo atrai uma tensão superior no organismo para que esse organismo consiga acreditar e reaver energia
dessa subtração de energia, nessa subtração de matéria. Isso para nós é um aviso. Então, muitas pessoas nos avisaram com os seus costumes, com as suas sementes, com as suas semanas de trabalho. Nos avisaram pelos defeitos, né? Não é à toa que hoje em dia a gente trabalha muito o lado da ergonomia do trabalho, a gente trabalha nas peças, a gente trabalha a afinidade do homem com a relação. Por quê? Para deixar tudo com mais segurança, conforto, reduzir, reduzir os riscos, né? Melhorar a relação. Afinal, tudo é uma certa natureza, né? A gente está sempre ligado à natureza. O único problema é que a gente pratica a desligação para focar a ligação em outras coisas, né? Mas a gente está sempre ligado à natureza. E quem ajuda a gente a perceber isso é o Locke do John, né? Eu espero que vocês consigam refletir, tenham entendido um pouco da importância desse personagem, que é o filósofo moderno. Né? Ele já, por mais que ele seja moderno, já tem bastante tempo sobre os nossos costumes de ligar e avaliar o tempo, né? Sobre a nossa individualidade, até que tem bastante tempo que as ideias deles entrou por aí. Mas ainda há aquilo que extrair e utilizar, né, no dia a dia, essas tendências que a gente tem hoje em dia. Né? Às vezes a gente confia muito na realidade apenas porque a gente não tem poder para desconfiar, a gente não tem é, reflexão, a gente não tem coragem para desacreditar de alguma coisa. Né? Até mesmo existem obradores que mandam a gente acreditar ao limite. Acredite, acredite, acredite. Tem isso, tem aquilo. Daí não é assim que as coisas funcionam, né? Por mais que você queira empreender na pessoa, funcionamento, instalar um funcionamento, né? Com a partir da força dessa martelação, acredite, acredite, não é bem assim que funciona, né? Aí muitas pessoas acabam funcionando tendenciosamente a partir da dor para esse lado, né? Lado é, de fazer as coisas do, na cegueira, né? No escuro, no medo, né? Por temer a falta ou a falha ou coisas que nem entende, né? Então isso é um desprivilégio da humanidade que discorre em muitas pessoas. Não deveria discorrer. Sinceramente, o ser humano ele é mais do que ele imagina ser. Né? Geralmente as pessoas elas tendem a é, duvidar de si mesmo, né? Duvidar das capacidades, mas não é por causa que ela perdeu a fé em si mesma, é porque ela não quer é, assumir uma postura de combate com aquilo que ela ama, né? com, a, com os irmãos e as irmãs. Dentro essas intolerâncias que a gente observa, né? Dentro dessas desesperos para poder conseguir atenções, valores, né? Isso
é deselegante. Não nascemos em sociedade para isso, né? Sociedade, ela não pede isso ou não emite essa necessidade com o volume que às vezes as coisas apresentam. E aí muitas pessoas elas não conseguem coragem para poder refletir na lógica, né, dessas peças tudo. E às vezes despedem desesperadamente sobre a cegueira de imitar o comportamento de outras pessoas em um salão, em um, em um supermercado, em em uma sala de aula. É. E assim, isso não é interessante. Eu não sei porque até hoje muitas pessoas admitem esse tipo de comportamento. Muitos soldados da educação admitem esse tipo de comportamento para uma sociedade que às vezes começa a berrar de desmatamento da natureza, de falta de consciência das pessoas, de falta disso, falta aquilo, mas quando pede para as pessoas pensar um pouco, entender, né? Entender as coisas, entender essas repartições da sociedade, ter coragem para olhar para dentro, as pessoas elas imitam o comportamento umas das outras, que é o comportamento da briga. Geralmente elas falam: eu não estou do lado disso, eu não vou voltar nele, ele é um bandido, ele é o corrupto. Não, eu não vou voltar, esse é o cara, esse cara é um corrupto, esse é um bandido. Briga, cegueira, né? Destilação de coragem. É somente isso que essas pessoas fazem. Fábricas de destilação de coragem. Elas não têm elas não têm esse apego a navegar na lógica, no entendimento dessas circunstâncias e pedir pelo amor de Deus, revelem-se, né? Revelem-se, não fique assim, tá gerando pesadelo de vida, né? É difícil de viver, tá difícil de trabalhar, de conviver com pessoas com esse peso de sabor de vida, né? Esse peso de processos. A vida é muito mais gostosa do que essa, esse vício, né? Bom, esse vício de medo do pai, né? Plantações. E medo do outro lado, medo né, do mal e do bem, isso aquilo. Tudo isso não é assim. Isso é mais repetição de modo do que o modo em si, né? É basicamente isso. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, John Locke, por, por, por né, ter deixado o seu legado. Obrigado por nos dar esse conhecimento, né? Cumprimentamos a sua pessoa e nos despedimos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!